E aí, galerinha, estamos ao vivo com mais um do Trono de Deus, né? E a gente continua aí falando sobre a vida de quem? A vida de Ezequiel, né? Esse homem, esse servo do Senhor, né? Que a gente vem falando aí, esse o projeto de Deus para a vida dele, né? O trabalho de Deus aí na vida dele, sempre trazendo benignidade, justiça para as pessoas. E esse momento que o Senhor está passando com Israel, Israel completamente, altamente desobediente a Deus, e o Senhor ali colocando para Israel que ele é o verdadeiro Deus, ao qual eles devem adorar, ao qual eles devem buscar. E a gente vê Ezequiel passando por essa prova junto com esse povo, né? E firmado na rocha que é Jesus, firmado em Deus, nosso Salvador e Senhor. E você vê ele se posicionando como servo bom, servo fiel a Deus, né? Sem mácula, quer dizer, com pecados, né? Como todo ser humano, mas ali buscando verdadeiramente que o Senhor traga a libertação do povo de Israel, não só uma libertação aí de um cativeiro, mas uma libertação de um espiritual, né? Na verdade, o que mais importava para Deus era a libertação espiritual daquele povo. E você vê no capítulo de ontem o Senhor se retirando por conta da iniquidade do povo. E ali, tudo bom, Tereza? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, Marcelão também. E aí você vê ali a glória do Senhor sendo retirada naquele momento e os anjos do Senhor saindo, né? E é como o Marcelo posicionou, aonde há trevas não há luz, porque o Senhor só habita aonde há luz, né? Onde ele entra, se houver trevas, as trevas se dissipam, as trevas saem. Mas nós é que escolhemos se queremos ou não essa questão de servir a Deus, né, sobre todas as coisas, ou se a gente prefere aí buscar, na verdade, de outros deuses, né, de potestades malignas, de iniquidades, entre outras coisas. E o povo de Israel, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mesmo conhecendo verdadeiramente o caminho que deveria seguir, o povo de Israel se posiciona seguindo outros deuses, né, e por isso acontece o que acontece com eles. Não, Marcelão? Sim, sim. É sim, é isso. E aí vai ter um reboliço hoje aí, uma parada muito doida. Entendeu? Onde Deus opera, há reboliço, né? É. Tem uma parte de uma letra de uma música que diz assim, que o início, a introdução da música diz assim, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E aí depois que Jesus passa por ele, nada mais é comum, nada mais é normal. Tudo é sobrenatural. Olha só que extraordinário isso, né? Eu me lembrei Hoje a de uma gente coisa vai falar engraçada. o quê? Não, não tem nada a ver com o assunto. Só me lembrei de uma coisa engraçada. Tá bom. Ezequiel 37 hoje, né? Claro, começa do 11, tá? Tá bom. E vai até o 37? Exatamente. Tá bom, fechado. Então vamos embora. Então o Espírito me levantou. O título é O Juízo de Deus contra os chefes do povo, certo? Então o Olha, Espírito me só nesse levantou. título aí, desculpa, Marcelo, só nesse título aí a gente vê a importância, né? Porque assim, é, o juízo de Deus contra os chefes do povo, né? A É, gente, muitas vezes a gente quer assumir aí papel de liderança, né? Ser líder. Eu quero ser líder. Eu uhum, quero governar, uhum. mas não quero assumir. Eu acho que eu não tô tomando banho, A não. Todo dia responsabilidade, né? essa mosca vem me visitar.
Sai, em nome de Então, Jesus. minha filha, vai tomar um banho. Eu acho que eu tô ruim, viu? Ela Eu também vem me acho que o visitar importante é tomar um todo dia. banhozinho. Tomar um banho Não de deve vez ser em ela, mas quando é só. parente dela. Não é possível, Se for na Giovana. França, toma pelo menos uma vez por semana, Cláudia. É, tá ruim É. pra mim, né? Seria Meu bom você tomar um banhozinho uma vez por semana, eu acho. Deus. Enfim, Eu acho, só acho, cara. voltando ao assunto, né? Então, assim, a gente quer assumir papel de liderança, a gente quer ser Ah, líder, se posicionar, mas não se posiciona na parte de receber a responsabilidade. E quando Deus coloca aí o juízo de Deus contra os chefes do povo, esse título já diz assim, a questão da responsabilidade do chefe do povo, né? Quando, quando Joaquim, ou quando Josias começou a reinar, que ele viu o livro sagrado, ele leu a Bíblia, e ali ele viu tudo que estava de errado, ele foi lá e falou: bora, retira tudo, né? Tira os altares, tira tudo que não vem de vamos Deus, parar com essa porque bagaça aí, essa é, palhaçada. exatamente, porque se eu vou reinar aqui, eu vou reinar da maneira correta. É E isso aí. acabou. E quando o filho dele, né, Jeoaquim, assume lá essa responsabilidade, ele vai lá e coloca tudo de volta. E o mesmo acontece com Joaquim, né? Coloca tudo de volta. Então, assim, eu acho que está acontecendo uns passes de mágicas. Ontem eu sumi, hoje foi o Marcelo, enfim. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo, Cláudio. Deus abençoe. Então, assim, quando a gente quer assumir um papel de liderança, quando a gente quer se posicionar como líder verdadeiramente, a gente precisa entender que liderança é responsabilidade. Não é Calma. só, não é só gozo, não é só alegria, não é só, é também a responsabilidade daquilo, né? Exatamente. Exatamente. Vambora? Então o Espírito me levou. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Zananias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Barnaías, chefes do povo. E disse-me, ter que ler devagarzinho, senão a gente erra o nome desse povo aí. E disse-me, filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos à cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles, profetize ao filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale assim, diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nessa cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada nos confins de Israel e os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel, eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos.
Pelo contrário, agiram segundo o juízo das nações que estão ao seu redor. Enquanto eu profetizava, aí volta ao normal. Enquanto eu profetizava, Pelátias, filho de Benaías, morreu. E então caí com o rosto em terra. Clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Ponto. Tchararam, tchararam, tchararam. Seja bem-vinda, Tatiane. Deus abençoe. Então, a gente começa aí, né, com Pelatias. Pelatias em hebraico ele significa resgatado ou liberto pelo Senhor. A reação e o forte grito de Ezequiel, ele na verdade indica o seguinte: a morte de um sinal divino. Agora ninguém vai ser libertado. Em todo o mundo todo mundo daquele lugar será exterminado por completo, né? Quando ele fala Pilates, ele está falando o significado em hebraico de liberdade. Então, por isso que ele grita lá no 13: o tempo em que eu profetizava morreu Pilates, filho de Benaias. Então caí com o rosto em terra, clamei em voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel, porque a esperança morreu, a liberdade morreu, né? O significado de liberdade, liberdade morreu, né? Se a gente pegar lá em Ezequiel 9:8, como a gente leu, 9:8, ele fala assim: havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á acaso que destrua todo o restante de Israel, E Deus vai derramando responder o ele teu nos furor próximos sobre versículos. Jerusalém? Oi? Deus vai responder ele essa pergunta dele Vai, nos próximos versículos. Vai, vai vai, sim. vai. Então, novamente, ele está fazendo essa mesma pergunta a Deus, né? Ele está clamando ao Senhor, por quê, né? O Senhor vai permitir que todo mundo morra? Na verdade, esse começo, a única parte simbólica mesmo que tem é essa, do nome de Pelátias, que significa liberdade, significa resgatado. Então, o resto é o Senhor mesmo dizendo o que ele vai fazer, ele vai expulsar aquela liderança de lá, porque é uma liderança que levou o povo para o caminho errado. E não, mas eu não sou responsável pelo que o outro faz. A partir do momento que você assume papel de liderança, você é responsável pelo que o outro faz. E lá em Ezequiel, lá no início, o Senhor fala assim: se você não fala para ele que ele está errado, mesmo você sem ter liderança, você é responsável pelo que o outro faz. Agora, se você fala e ele continua errando, é um problema dele. Mas o falar não é só do líder, é de todo mundo. Todo mundo que sabe, que tem conhecimento, precisa falar a verdade, corrigir, né? E Porque é não isso é, que na Deus está. verdade, não é sobre você, né? É sobre o outro. Quando a gente abre uma empresa, não é sobre você, é sobre o outro. Quando a gente nasce, não é sobre você, é sobre o outro. Quando a gente cresce e se desenvolve, não é sobre você, é sobre o outro. É sempre sobre ajudar o outro, é sempre sobre servir. Nós vimos para a terra para servir. Para servir, queremos ser servidos. Nós viemos para a terra para ser mordomo, para cuidar das coisas do nosso Pai, para servir aos outros. E aí a gente prefere, dentro do tanque de Betesda, ficar preocupado se alguém curou alguém no sábado, com uma regra, entendeu? Com uma lei, do que com ajudar alguém a jogar dentro do tanque de Betesda para salvá-lo. Então, esse é o grande problema. É que a gente veio para o mundo para servir, queremos ser servidos. E sabe quando que a gente vai ser servido? Bem-vinda, Ariane. Tá aí Nunca. também. Sabe por quê? Porque a gente só quer ser servido. E a partir do momento que a gente aprende a servir, aí sim nós seremos servidos, porque é um servindo o outro.
Se o meu irmão me serve e eu sirvo o meu irmão, eu vou ser servido e ele vai servir. E eu vou servir a alguém. E é sempre assim, desse jeito. E aí ele diz Uhum. aqui, eu estava procurando, Cláudia, mas não achei. Justamente isso que você está falando aí, que no início de Ezequiel, é porque eu não quero tirar da marcação da minha Bíblia aqui do celular, mas tem no celular, estava procurando no computador. E ele diz realmente isso, que todas as vezes que você é líder, você é responsável por resultados bons e resultados de aprendizado. Você é responsável por resultados exponenciais, mas também é responsável por resultados de aprendizado. Ou seja, se você, enquanto líder, vai tá gerando um resultado ruim, você vai ser o primeiro a ser responsabilizado por isso, porque você é líder disso. E o que Deus está falando é assim: vocês estão dizendo que não é tempo de fazer isso, de construir casas, de se fixar, e sim de se transformar em carne, e que a cidade é panela disso. Então, assim, ele está dizendo: não é tempo de se preocupar com isso aqui agora, é tempo de de usufruir, entendeu? É tempo E não é isso que Deus está dizendo desde o início. Ele está dizendo que é para usufruir, sim, está dizendo que é para ter abundância, sim, mas com as pessoas, com o ser que não vai cobrar a sua alma por isso, porque a sua alma já é dele, foi ele quem deu, entendeu? Tá lá em Ezequiel 3, a partir do 20, né? Ah, Que show? ele fala. Uhum, tá marcado aqui. Ele fala, né? Também quando o justo desviar a sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticam não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o É requererei, isso aí. né? Está nas É isso suas aí. mãos. É isso aí. Quando a gente pega o versículo 12, eu fui até o 13, né? Quando a gente pega Uhum. o versículo 11 e 12, ele diz: está na cidade, esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Ele está dizendo assim, que vocês preferiram andar na mediocridade, vocês preferiram seguir o fluxo. Eu falei para vocês desde o Êxodo, eu falei para vocês que era para destruir todo o povo dessa nação, porque senão vocês se contaminariam com a sujeira. É não se misturar com, sabe aquele lance de que quem se mistura com porcos, Come farelo. exatamente, farelo come lavagem, ou seja, aquele cara que é o filho pródigo que saiu, pediu a parte da herança dele, foi lá, gastou toda a grana e os servos e empregados de onde o pai dele trabalhavam comiam melhor do que onde ele estava trabalhando naquele momento. Ele disse assim: eu resolvo voltar para a casa do pai, porque uma vez filho, filho para sempre. É, mas tudo que você tem longe do Pai é nada e se acaba muito rápido. E tudo que você tem perto do Pai é nada, porque onde está verdadeiro tesouro está no seu galardão no céu e não aqui na terra. Então não se preocupe, Cláudio tem feito umas lives transbordadoras e extraordinárias no 0659 AM, falando justamente sobre os passos de transformar-se próspero de forma extraordinária, de acordo com um manual mais extraordinário ainda, que é a Bíblia. E não é pecado você querer ser próspero, não é pecado você entender a prosperidade, não é. O que é pecado é onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Esse é o pecado, é você não deixar se contaminar por isso. Mas a partir do momento que você é líder dessa parada e você se mistura, ele está dizendo aqui, pelo contrário, agiram quando o juízo das nações que estão ao redor de vocês. Vocês preferiram seguir o fluxo, vocês preferiram não atender a minha ordem que eu dei lá em Êxodo, e aí vocês não fizeram o que tem que fazer. E por causa disso, vocês estão na merda que vocês estão hoje, porque vocês se colocaram. E se vocês bem se lembram, no capítulo ontem, Deus ficou irado, porque ainda disse assim: vocês ainda me culpam
de ter abandonado vocês. E Eu tenho a vocês me coragem, abandonaram. eu larguei vocês. Exatamente. Eu até consigo entrar nessas trevas aí, como Jesus Cristo, depois que morreu, foi lá no inferno, pegou para as almas cativas, tomou a chave do inferno da mão do diabo e disse: nem aqui tu manda, porque nada neste planeta, nesta terra, nesse universo é seu. Você não criou nada, vocês não fez nada, não é seu. Isso aqui é para te prender, para te botar aqui para sofrer eternamente. E o que acontece dentro desse processo é o seguinte, é que os líderes, eles são responsáveis. Como você viu aí no capítulo 3, eles são responsáveis e são corresponsáveis por isso. Porque quando toda a liderança ela é estipulada por Deus, ela é colocada por Deus, conforme o desejo do nosso coração, conforme foi com Saul, entendeu? Que Deus ficou ele não gostaria que tivesse um rei em Israel, mas o povo pediu um rei em Israel e ele escolheu Saul para ser o rei de Israel. E aí, depois Davi, segundo o coração dele, depois foi Salomão e assim por diante. Mas ele preferia que o povo ficasse com ele, ouvindo os direcionamentos dele e não de um rei. Mas assim, ele ouve o desejo do nosso coração, contudo que nós estejamos debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo do poder dele. Não E o adianta. incrível é que diferente da gente, né, Marcelo? Diferente de nós, pais, que falhamos e tudo mais, ele não falha, porque assim, ele vira para Samuel. Samuel fica muito triste com isso. Ele fica muito triste. E ele vira para Samuel e fala assim: Samuel, por que você está triste? Por que você está abatido? Eles não estão rejeitando o profeta, eles estão rejeitando o A rei. mim, E o rei sou exatamente. eu. Exatamente. Então não fique chateado com isso, porque era a liderança na época, né? Samuel era a liderança na época. Tanto é que Deus honrou ele antes dele morrer e ele perguntou a todo o povo de Israel: alguma coisa falhei ou deixei de fazer ou fiz errado perante vocês? E ele pôde morrer tranquilamente. Foi fácil a escolha do novo nome do meu filho depois de conhecer a história de Samuel. Porque assim, ele morreu com integridade. E não morreu com integridade sozinho, sabendo ele sozinho que ele era íntegro. Não, sendo reconhecido por todo o povo de Israel. Que ele morreu sem falha e sem, sem ter falhado. Então, é muito massa isso, velho. É muito massa isso. E a gente foi até o 13, e o 13 Ezequiel faz a pergunta e Deus responde. E aí Deus vai responder a partir do 14. Você quer que a gente mande bala? Pode ler até o 25. Ele, a partir do 14, né? Ele faz uma promessa de restauração para Israel. Então Deus Exatamente. Até o fala dia para ele, olha, não 25? tá no fim de tudo. Até o 25? Pode ler. A não ser que você É. queira ler menos. Não, eu queria ler. Tá bom. Até o 25, tá bom. Tá bom. Da palavra do Senhor veio a mim dizendo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Quando ele perguntou: Ah, Senhor Deus, darás fim aos remanescentes de Israel, ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga assim: diz o Senhor Deus: Embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga assim diz o Senhor Deus: Eu os ajuntarei do meio dos povos, eu os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos
e guardem os meus juízos, e os executem. Andem, guardem e executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que lhe merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão, pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor havia mostrado. Fantástico, né? Não. Vamos lá. Ele, lá no 19, né? Vamos antes, Tá. né? Ele começa falando, né, sobre Deus falando, conversando com ele. É aquilo que você falou, Deus escuta a nossa oração, né? Ele escuta o nosso clamor. Sim. E ele disse, olha, tudo bem, eu vou trazê-los de volta, sabe? Eu vou restaurar a cidade. Sim. Não vou tirar a esperança, mas os que vão voltar são aqueles que vão tirar os ídolos daqui. São aqueles que vão reedificar a minha casa. Aqueles que verdadeiramente vão me buscar. Aqueles que têm alegria, que têm gozo nas coisas do maligno, esses não vão voltar. Esses vão servir às suas detestáveis abominações. Você vê, por exemplo, o Joaquim, que é o rei, ele não volta, né? Ele fica lá em Segunda Reis, ele fala assim, vou ler para a gente ver um pouquinho, porque assim, lá em Reis, ele conta a história dos reis resumidamente. Ele não fala o que aconteceu durante o reinado assim, detalhadamente. Mas ele fala assim, ó, lá no 25, ele fala sobre a queda de Jerusalém. Uhum. E aí ele fala, ainda no 25, 2 Reis 25, sobre o cativeiro de Judá, 25:8. E aí ele vai lá no 25, 23, falando sobre Ismael, né? Ismael, filho de Netanias, de Joanatã, filho de Careã e Seraías, filho de Tanumete e de Netofalita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens, né? Jurou a eles e aos seus homens e lhe disse: nada mais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vos irá. E sucedeu que no 7º mês veio Ismael, filho de Neti, esse aí que a gente falou, que eu não vou repetir o nome dele de novo, e 10 homens com ele e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. No 37º ano, no cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Évil Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu o lugar de mais honra
do que os dos reis que estavam com ele na Babilônia. E mudou-lhes as vestes do cárcere. E Joaquim passou a comer pão na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Mas ele não voltou para Jerusalém, para Judá. Ele permaneceu ali todos os dias, comendo com o rei, com uma pensão vitalícia, foi liberto, mas ele não volta. Entendeu? Então, todos aqueles. E Joaquim foi o que tinha, né? Esse prazer nas coisas dos reis babilônicos. Uhum. Então, todos aqueles, até os que não morreram, aqueles que não foram afligidos, que tinham essa questão de ter gozo, de ter alegria nos deuses estranhos, esses não voltaram para Jerusalém. Esses não foram para Israel de volta, né? E aí você vê, ainda lá no 15, né? Ele falando para Ezequiel, são seus próprios irmãos, né? Aqueles que você tem parentesco, aqueles que são da casa de Israel, que habitam em Jerusalém. E eles disseram, parem de servir a Deus. Foram eles. Eu não sou Exatamente. eu, né? Mas por Mas amor, mesmo assim, por amor, no 16 ele diz assim: vou quebrar o e, galho. Portanto, e, diga assim, diz o Senhor, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, ou seja, se lembra que ele falou, pega o cabelo, um terço vai morrer, o outro uhum, terço vai morrer de doença, outro de espada e o outro vai se espalhar pelas nações. e um Esse restinho, e um É, restinho vai sobrar. exatamente. Esse que vai se espalhar pelas nações, eu serei, embora tenha espalhado por outras terras, eu lhe servirei de santuário por um pouco tempo nas terras onde lhes foram. E aí ele fala no 17 ao 20, ele diz assim: por isso diga assim, o Senhor Deus, diga assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos, ou seja, eu vou recrutar vocês de novo, eu vou chamar vocês novamente, e o tempo é agora, viu, pessoal? Vou chamar vocês novamente, os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne para que Aí andem se nos você meus vai lá no estatutos, Salmo guardem os meus 51, juízos. 10. Hum, Salmo 51, 10, né? Do, vou ler do 9, né? É uma oração de arrependimento que Davi faz. E ele canta, oi, Vê, tudo bom? E ele canta essa oração de arrependimento. E ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e paga todas as minhas iniquidades. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, da minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os seus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tu darias e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espíritos quebrantados, coração compugnado e contrito, e não me desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, e reedifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos,
e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Olha só, olha só, Davi, Davi orando, falando com Deus, reedifica os muros de Jerusalém. Esquece o pecado desse povo, o meu pecado, o pecado desse povo. Restabelece a sua aliança dentro dessa casa e volta a se agradar dos nossos sacrifícios. Davi orando a Deus, dizendo o que Deus está respondendo para Davi lá em Ezequiel 11. Davi já está morto, Davi não está mais lá, mas Deus está respondendo para Davi lá em Por quê? Ezequiel Por 11. quê? Por quê que é para Davi? Porque é liderança. E por causa da Ele, liderança, que ela passada e continua sendo líder, independente de você. Você morreu, você foi para outro plano, mas ainda assim existe uma descendência de Davi que está viva e que é líder. E aí ele está respondendo à liderança de todo Israel. Como ele fala sobre Jacó em Isaías, e ele chama o tempo todo Jacó. ixi, bugou. Então é muito importante a gente entender isso, que ele está respondendo à liderança, aos líderes que clamam. Ele está respondendo a Jeremias e suas lamentações, ele está respondendo a Isaías e os seus clamores, ele está respondendo a Davi e e os seus salmos de louvor e de confiança a Deus. Ele está fazendo um rebuliço danado em Ezequiel, uma coisa muito doida mesmo. E aí ele responde: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem segundo os meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então, ele está dizendo exatamente o que Davi pediu a ele. Eu vou fazer conforme o que Davi me pediu. Dessa Por forma, amor, pelo por meu amor, amor. Porque por alguns amor. dizem assim, porque alguns vêm por amor e outros pela dor. Por amor a Deus ou pela dor que eu estou sentindo, pelo problema, pela Mas essa tristeza, pela dor que eu angústia. estou sentindo é por conta do amor que Deus tem por mim e não quer me perder. Então ele vai lá E e me. aí, e aí é exatamente isso, é pelo amor, Deus está falando por amor aí, é pelo amor de Deus a nós, e não pelo nosso amor a Ele. É muito importante frisar isso. Eu lhes darei por amor, pelo meu amor, uma nova oportunidade. Eu Exato. darei uma nova oportunidade para vocês, povo escolhido e separado meu, que eu escolhi desde Abraão para ser somente meu, e até Jesus Cristo eu era somente para vocês e não para mais ninguém ao seu redor, né? E É aí muito o profeta importante dá entender isso, testemunho né? disso. É. E o Importante. profeta, e o profeta dá testemunho disso no 25, ele vai, para de ter a visão, volta lá onde ele estava com os exilados, que provavelmente são esses a poeirinha que sobrou, e ele diz: Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Este momento é nada mais, nada menos que o profeta dizendo assim: vai rolar um trem bom para nós, pelo amor que Deus tem a nós, e não pelo que nós fizemos, porque o que nós fizemos é abominável. O que nós fizemos é coisa vomitável. Então, não é verdadeiramente pelo que nós fizemos, não por merecimento, mas pelo amor que Ele tem por mim e por vocês. E você vê Ezequiel mais tarde orar a Deus, falando antes do capítulo que você quer, sabe, Marcelo? No Uhum. capítulo 36, você vê Ezequiel orar a Deus, cobrando a ele lá no 36 exatamente o que Deus disse que faria, conforme o que Davi pediu, né? Ele pede, Senhor, dá a esse povo um coração de carne, não de pedra, né? Dá um espírito renovado. Então, assim,
Assim como Deus lembrou de Davi e respondeu a oração de Davi ali para Ezequiel, para o povo, né? Ezequiel aproveita, né, e fala lá no 36, Deus, dá um coração puro, né? Renovado, um coração de carne, não de pedra, para esse povo. Lá no 36 ele repete o que Deus falou. É verdade. E, e você vê também no 10 que a gente leu anteontem, né? Ontem. Eita, anteontem é ótimo. No 10 a gente leu, ele fala de novo, assim, ele está repetindo agora para Deus, né? Do 22 ao 23, do 11, 22 ao 23, ele está repetindo o que foi falado lá em Ezequiel 10, de 1 a 22, né? Que ele fala que... cadê o 22? De 10, Claudinha. Ele fala assim, né? A aparência dos seus rostos era como o rosto que eu via junto. Perdão. Na verdade, assim, para resumir, porque se a gente for ler do 1 ao 22 vai demorar muito. Ele está falando a respeito daquelas rodas, daquela glória, daqueles querubins que levaram a glória de Deus, aqueles querubins que levaram as adorações para Deus, que ali aquelas rodas ficavam com os santos cantando, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos e tudo mais. Ele está falando aqui, né? Que então os querubins se elevaram e as suas asas, as rodas, os acompanhavam e a glória de Deus estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e pôs sobre o monte que está no oriente da cidade, que é o Monte de Sião. Depois, o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos cativos. Então ele está falando aí que ele está dando um spoiler de uma terceira visão que ele terá, né? Depois disso. E ele fala que assim as adorações, a glória do Senhor, ela iria toda para o céu, né, para a casa de Deus, mas ela se posicionou por sobre a cidade no monte de Sião, como quem Deus diz assim: vou esperar aqui. Uhum, Joguei aí meu poder para vocês verem que eu sou Deus e vou esperar para descer minha glória novamente. uhum. Vou esperar, né? E Então, sabe o que é legal? Legal é quando Ezequiel ele volta lá, quando ele volta lá para dar esse testemunho no 25. Eu saí aqui, mas eu já estou voltando já. Quando ele volta lá e dá testemunho no 25, então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Fala assim, Marcelo, como é que eu faço para o Senhor verdadeiramente me mostrar as coisas? Começar a me mostrar as coisas. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a nossa realidade hoje. É a gente conseguir entender. Às vezes as coisas estão difíceis, às vezes as coisas estão da forma que a gente não gostaria que tivesse. Às vezes a gente precisa de mais tempo, às vezes a gente precisa de mais coragem, de mais fé, de mais acreditar e de mais entender. Não é pecado você querer entender, você falar para o Senhor, igual Tomé fez, né, Cláudia? De que assim, eu preciso ver quais são os sinais que o Senhor. Os apóstolos falaram isso. Falam assim: quais são os sinais verdadeiros de que o Senhor está fazendo grandes coisas? Eu quero ver os sinais e maravilhas que o Senhor tem feito. Não é. É extraordinário, maravilhoso, sensacional e grandioso, como Jesus Cristo mesmo falou assim: há aqueles que não vão me ver e acreditarão, e eles serão felizes, bem-aventurados. Mas se você precisa de provas, não tem problema nenhum. Eu lembro que meu pai, para acreditar em Deus, ele não acreditava em Deus quando era criança. E para acreditar em Deus, ele fez prova do Senhor, como o Senhor disse que é para fazer. Ele disse: fazei prova de mim. E ele olhou para uma árvore e ele escolheu uma folha específica de uma árvore. E falou: Senhor Deus. E ele contava isso assim, de uma forma que ele falou assim: eu não sabia orar, mas da forma que me disseram que era para orar, que era para conversar com Deus, assim eu conversei. E eu disse para ele assim:
Se o Senhor verdadeiramente existir, que aquela folha lá caia. Ele escolheu uma folha, não foi qualquer uma. E a folha, ele terminou de falar, a folha se soltou e caiu. Então, se você precisa de provas para entender verdadeiramente, é melhor que você as tenha e que você confronte, como Jacó fez, e pergunte para Deus, do que você ficar na incredulidade esperando isso ou aquilo. Verdadeiramente, estou falando do fundo do meu coração. Porque quando você se torna servo, você simplesmente serve a Deus. Quando você se torna amigo, você conhece os planos de Deus. Amigo não é aquele que concorda com tudo. Amigo é aquele que pergunta, que questiona, que quer saber, que entra na profundidade da outra pessoa. Amigo verdadeiro é aquele que senta e fala: Senhor, não acredito nisso, essa parada que o Senhor está me falando, eu não estou botando fé nisso, me mostra onde que isso vai levar. E quando você se torna amigo, você conhece os planos do Senhor. Em João É 15, uma 15, ousadia extraordinária que o Senhor dá. Eu falo muito exatamente. sobre isso. Eu gosto muito de Benihim, sabe, Marcelo? Porque ele fala sobre isso detalhadamente. E eu fiz um estudo a respeito de alguns livros de Benihim, que ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, né, e da experiência que ele teve. E eu falo sobre isso, inclusive, num- numa, numa live, né? Como é que é o nome do negócio? Ai, meu Deus. Numa playlist. Tem um estudo que a gente faz falando a respeito do Espírito Santo, que tá lá, né? Aprofunde-se no Espírito Santo de Deus, né? Mergulhe no É, Espírito Santo de Deus. E lá a gente fala detalhadamente de como você consegue ter essa ousadia, esse relacionamento com o Senhor. Quais são os passos para que você siga isso? Citando pessoas como Moisés, que teve essa ousadia de chegar para Deus e disse: então, tira meu nome do livro da vida. Se você não vai, eu não vou também. uhum, Acabou. Ou a exatamente. ousadia de Jacó, que virou e falou assim: enquanto o Senhor não me der minha bênção, eu não desço daqui, não quero saber. E brigando com Deus tete a tete ali. Ou Exatamente. como a ousadia de Abraão de chegar e falar assim: o Senhor vai destruir toda Sodoma e Gomorra e Ló, que está lá. Porque o que Abraão queria dizer era isso, na verdade, né? É, verdade. É, e entre outros que se posicionaram na presença do Senhor. Eu vou falar um que errou, Caim. Caim matou seu irmão e depois que ele é corrigido por Deus e que ele está ali na presença do Senhor, ele tem ainda a ousadia de virar para Deus e falar assim: então me mata, porque assim, eu vou sair daqui e o povo vai me exterminar, porque todo mundo vai saber que fui eu que E aí matei, Deus viu né? que houve arrependimento no coração de Caim e falou assim: eu te protegerei, te colocarei uma marca, e todo aquele que tocar em você será punido tantas vezes mais em relação a isso. Isso é Exatamente. verdadeira ousadia. E como é que alcança isso? E por que que isso existe isso numa promessa? Jesus Cristo disse isso em João 15:15. Ele disse assim: já não vos mais chamo servo, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas chamarei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Então você conhece os planos de Deus a partir do momento que você se torna íntimo, a partir do momento que você se torna amigo dele. Como é que eu faço isso? Batendo. Como é que você se torna íntimo de alguém? É conversando com essa pessoa, é batendo papo, é sabendo da história de vida dela, é se preocupando de como é que tá. Bom dia, Senhor. E aí, como é que tá a vida hoje? Olha, a minha tá um bagaço, estou precisando do Senhor aqui. Olha, hoje eu preciso de força porque eu preciso amar mais as pessoas. Eu tenho me enchido mais de ira do que de amor. Eu não tenho pecado, mas tenho me enchido de ira. E eu quero me encher de amor pelas pessoas. Então é assim, é batendo papo, é conhecendo, é vendo o transformar dele em nossas vidas, que gera intimidade, que gera verdadeiramente amizade. E aí ele vai falar assim: agora que nós somos amigos, nós somos parceiros, que você medita na minha palavra de dia e de noite, que a sua vida é como uma árvore plantada aqui, ó, no ribeiro, que as raízes estão lá recebendo água fresca, a folha não murcha. Eu vou te contar o que tem para a sua vida.
que eu tenho para sua vida é isso, 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 isso. Caramba, velho, eu achava que era muito menos. Eu disse, é porque eu sei o que é grandioso para você. E tudo aquilo que você pede é muito menor do que aquilo que eu tenho para você. Tá entendendo? Quer saber? Se torne amigo dele. Marcelo, mas é difícil. Eu tenho uma raiva de Deus às vezes. Se fosse só você, nós dava um jeito. Entendeu? Mas é inteligência emocional, é trazer inteligência para a emoção. É você querer socar um vidro porque ele não está abrindo, é você querer, com muita raiva, bater no vidro, bater numa janela até ela se quebrar todinha e se abrir. E você respirar, reclamar da janela, mas não dar um soco nela e abrir. Isso é ter inteligência emocional, é você ter o sentimento certo no momento certo e Como é o que faz isso, comportamento certo. Marcelo? Fazendo devagar e sem. Devagarzinho, um pouquinho de cada vez e deixando o Espírito Santo entrar no seu coração. Não tem outra forma, né? Vamos encerrar, Claudinha? Sim, é isso tua Paizinho vez. querido, obrigado, Pai. Muito obrigado por essa tarde. Mais uma vez, mais uma tarde, todas as tardes, todas as manhãs, todas as noites, todos os momentos, sempre são extraordinários, sempre são fantásticos, porque eles são conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, nós queremos dizer novamente, como líderes dessa nação, que nós queremos nada mais, nada menos que a sua vontade. Não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós queremos verdadeiramente pedir, Senhor, que nós andemos segundo a linha que o Senhor escreveu a nossa vida. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, queremos orar por todas as pessoas que estão nessa live, as que entraram e saíram, que entraram e continuaram, todas elas por 5 segundos, por 10 segundos ou por todo o horário que nós ficamos aqui. Queremos agradecer e abençoar e dizer, Senhor amado, em nome de Jesus, conforme a tua palavra diz, que a tua palavra não volta vazia. Nós acreditamos, nós confiamos e queremos fazer prova de ti. Nós queremos ouvir testemunhos de grandes coisas que as pessoas alcançaram, Amém. conquistaram e grandes milagres que vieram a partir do Senhor, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e assim já agradecemos com toda certeza, com toda a convicção e acreditando que o Senhor pode e fará. Em nome de Jesus. Amém. Beijo Amém. no coração. Até amanhã. Ressou aparelhos auditivos. Ah, tá dando boa tarde. Boa tarde também. Eu achei que era algum pedido de oração. Não, mas tá tudo bem. Gente, muito obrigado, né? Que Deus abençoe cada um. Amanhã, Claudinha, 0659 EIM, falando sobre o que amanhã, Claudinha? Ah, sobre o quê? Prosperidade A bíblica. prosperidade bíblica. Eu quero esse livro aí, hein, velho? Você sabia uma coisa bem interessante, Marcelo? Eu ganhei esse livro. Olha como Deus é maravilhoso, né? Eu ganhei, eu até ia te perguntar, porque eu não me lembro quem foi que me deu. É Eu meu. ganhei esse livro em 2014. É meu, eu acho. E a pessoa que me deu é uma pessoa que me conhecia bem, a gente conversava muito, né? Meu Deus, que vergonha o que eu vou dizer, mas eu vou falar. E a pessoa escreveu uma dedicatória enorme, ó, para mim, ó a dedicatória, Ah, que massa. Ah. enorme para mim. Mas eu Não é pra não você, vi é pra quem mim é. isso aí. É porque é meu esse livro. Não, a pessoa escreveu Cláudia, tá aqui, ó, Cláudia, tá? Prazer, meu bem, Cláudia. Ai, Hilda. Então, Ó, mas vai deve passar de 1 hora aí, porque eu fico preocupado, senão vai dar um trabalho danado pra editar aqui. não, 53 ainda. Ah, então beleza. Mas eu não lembro quem é a pessoa, que horror. Marcelo Andrade. Lembra? Alguém que trabalhou com a gente, porque Aham. falou Eu sobre acho que eu lembro, ensinamentos sim. e tudo Eu acho mais. que eu lembro, não tenho certeza. Mas enfim. Muito Já olhou no obrigada, Marcelo Instagram, no Facebook? Andrade. Quando eu ver seu rosto, eu vou lembrar de você em nome de Jesus Cristo. O livro é muito bom mesmo. Deve ter Viu? sido um desses amigos ocultos lá do salão que a gente trabalhava. Pode ser. Beijo no coração, até amanhã, 0659 Beijo. AM com Claudinha falando sobre prosperidade bíblica. Beijão. Amo vocês. Tereza, a próxima vez que você for para Portugal, me liga, né? Me convida.
Fala de novo, Marcelo. Foi online. Eu sei. Você pode ir online. Online você pode ir, Mas só eu abre quero no ir Google com aí. ela. Algum Tem, problema? Tá com ciúme? claro. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.